Momento para refletir, pensar na nossa vida, na nossa semana, né? Nessa encarnação que é uma dádiva. Então todas nós aqui, através do Espiritismo, temos então mais consciência do que é a encarnação para a gente, do que significa uma vida, uma existência material para a gente. Então nós que temos ouvidos de ouvir e olhos de ver, que a gente possa então aproveitar da melhor maneira essa oportunidade. Porque sabemos que nesse planejamento encarnatório, muitas almas, muitos espíritos que torcem pela nossa vitória se juntam, se congregam para que consigamos então traçar um plano, traçar uma estratégia evolutiva adequada às nossas necessidades. De maneira que cada lance da vida, cada situação do nosso dia a dia reflete então essa oportunidade evolutiva. Mas nós muitas vezes, apagando temporariamente essa visão espiritual e abrindo os olhos da matéria, nós temos uma tendência a começar a olhar com outros olhos, do ponto de vista simplesmente material, as situações da vida, os obstáculos, os problemas, as dificuldades, que na verdade do ponto de vista espiritual são oportunidades evolutivas. Então nessa dádiva encarnatória nós recebemos um corpo físico que, como nos diz a mensagem do Emmanuel, nos requisita o zelo pessoal. É um instrumento que Deus nos empresta, na verdade, é um empréstimo de Deus. Esse corpo aqui não é meu, ele é um empréstimo de Deus para que eu possa, nessa jornada terrena, passar por experiências que vão me auxiliar, aí sim, na evolução espiritual deste espírito que sou eu, nesse corpo encarnado. Mas a mensagem vem nos lembrar que, se muitas vezes nós nos dedicamos tanto ao cuidado do nosso corpo físico, alimentação, cuidados médicos, terapias, enfim, exercícios, muitas vezes nós não o fazemos na mesma proporção com a essência que é o espírito. Então, se a gente for pensar no nosso dia, aí quantas horas que a gente costuma gastar intencionalmente nesse processo de cuidado do corpo físico e também de cuidado do espírito, através de boas leituras, de obras de assistência, do trabalho envolvendo o bem, da oração, enfim, né? A gente poderia ter uma noção de para onde que nós estamos mais ou menos aí focando esse nosso processo. O que acontece, como dizem os espíritos, é que muitas vezes, só depois do desencarne, é que a gente percebe o tempo que mal utilizou, ou que pouco utilizou, o tempo mal aproveitado, né? As oportunidades que se abriram e a gente preferiu continuar entrando muitas vezes pela porta larga, esquecendo da porta estreita, que é aquela que realmente nos possibilita adquirir valores e virtudes, que é o que a gente vai levar para o plano espiritual. É isso que a gente leva. Segundo, está lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo: sede perfeitos, conhecimentos, valores e virtudes. É isso que nós levamos. Então, o que eu aprendo, o que eu coloco em prática do que eu aprendi no processo de evolução moral, é isso que vai comigo na minha bagagem. Todo o resto fica. Todo o resto. Meu carro, meu cachorro, meu corpo, minha roupa, minha casa, tudo isso fica. Então vale a pena pensar de que maneira que nós estamos investindo os nossos talentos na evolução espiritual, que é o foco, que é o objetivo, que é a centralidade do nosso processo encarnatório. Como dizia o Cristo, buscai o reino de Deus, buscai a evolução espiritual e todo o resto vai ser acrescentado. Porque o Pai não nos desguarnece das possibilidades evolutivas. Afinal, Ele criou tudo. Estamos aqui para isso, para evoluir. E um dos aspectos muito importantes nesse processo evolutivo é de que maneira que nós reagimos às adversidades da nossa vida, né? Aos chamados problemas, contrariedades, dificuldades. E aí lembrei de uma história, então falou do Chico ali, dos micróbios, né, intangíveis que podem paralisar o espírito durante séculos, no final da mensagem. E tem uma história do Chico, não sei se vocês têm familiaridade, vale a pena, né, ler. Tem aquele livro do Marcel Souto, que conta, são algumas histórias do Chico. Essa história não está nesse livro, mas ela é muito interessante.
que o Chico ele adotou. Ele tinha um cachorrinho, né? Um cachorrinho que tinha alguns problemas, e ele adotou aquele cachorro, só que aquele cachorro dava bastante trabalho para ele, né? Que ele tinha algumas limitações físicas, então o Chico chegava em casa bastante tarde já do trabalho espírita, e aí tinha que ainda limpar o quarto, cuidar das coisas, porque o cachorro fazia, né, as necessidades, enfim, ele demandava bastante atividade do Chico, bastante atenção do Chico, fora as milhares de coisas que o Chico fazia. E chegou um dia em casa, então o Chico encontrou aquele cachorro agonizando, e ele veio então a morrer, né, naquele momento ali. Então o cachorro morreu, o Chico ficou muito triste, bastante triste, mas continuou tocando a sua vida. Até que um dia, numa conversa com a irmã dele então disse para o Chico que na verdade o cachorro não havia morrido sozinho. Uma vizinha que se condoía da ocupação do Chico com o cachorro, se condoía de ele já fazer tanta coisa fora, trabalhar, centro espírita, enfim e tal, ainda ter que cuidar do cachorro, ajudou o Chico dando um veneninho para o cachorro, né? O cachorro parte dessa para uma melhor, né? E aquilo criou uma dor muito grande no coração do Chico. Ele não sentiu raiva, porque já é um espírito mais evoluído, mas ele sentiu muita tristeza. Isso que a história comenta pra gente. Uma tristeza muito grande. A ponto de Emmanuel, que era o mentor do Chico, dizer: olha, Chico, essa tristeza está atrapalhando os trabalhos aqui, a gente não está conseguindo ter acesso ao teu mecanismo, né, mediúnico para poder dar qualidade ao trabalho, então vamos tentar melhorar isso aí, mas como? Né? Aí o Emmanuel falou: olha, dá um presente para essa irmã que fez isso com o teu cachorro, mas como que eu vou dar um presente para ela se foi ela que fez o mal para mim, né? Eu que merecia ser acolhido nesse momento, né? Aí o Emmanuel vai dizer o seguinte: não sou eu que estou dizendo isso, é o Cristo, né? Fazer o bem aos que te aborrecem, está lá, né? Ajudar a fazer o bem aos que te aborreceram. Então a receita é do Cristo, não é minha. E Chico, né, muito humilde, claro, aceitou a tal da receita e foi investigar o que aquela mulher gostava, o que ela gostaria de ter, mas não tinha. E ele descobriu, para sua felicidade / tristeza, que ela queria muito uma máquina de costura. E naquela época, com o salário misérrimo que ele ganhava, era muito caro. Mas ele comprou aquela máquina, pagando aí, fazendo em prestações, né, a perder de vistas, e entregou para a mulher. E num dia ele foi então visitá-la para pessoalmente poder, enfim, né, estar com ela. E naquele momento então, quando ela viu Chico, ela foi tomada de uma alegria tão grande, correu ao encontro dele, deu um abraço tão forte, que daí conta a história que aquela nuvem de tristeza que rodeava o coração dele se desfez naquele abraço. Ou seja, aquela fórmula fazia sentido de existir, né? Fazer o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e caluniam, amai os vossos inimigos. É o Cristo falando, né? Não sou eu. E funcionou no caso do Chico, provavelmente funcionaria no nosso caso também, apesar de que, guardadas as proporções, talvez a gente não conseguisse dar uma máquina, né, de costura para a pessoa, porque aí poderia parecer demais. Mas enfim, essa foi a forma utilizada para limpar o seu coração. Mas muitas vezes o que nós fazemos é guardar aquela mágoa, guardar aquele rancor, guardar aquela raiva, e aquilo ficar ali, né? Às vezes a gente até esquece um pouquinho, mas volta e meia aquilo volta, né? E aí Kardec, quando escreve o Evangelho segundo o Espiritismo, muitas das passagens dos capítulos do Evangelho são passagens que estão lá em Mateus 5-7, que é o Sermão do Monte. Então Kardec retira trechos do Sermão do Monte para compor boa parte das passagens que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, né? E no capítulo 10 nós encontramos esse título: bem-aventurados os que são misericordiosos, né? Bem-aventurados os que perdoam, felizes aqueles que conseguem limpar o seu coração e perdoar o seu irmão, né? Perdoar o seu irmão. E lá em Obras Póstumas, que é um outro livro de Allan Kardec, que foi escrito a posteriori do seu desencarne, com textos que ele estava redigindo, né,
ele faz um estudo sobre a questão do orgulho e do egoísmo, que para nós espíritas são a grande chaga, né? Que são o contrário da humildade e da caridade, as virtudes por excelência. Então, quando a minha ação, quando a minha intenção, ela é ainda motivada pelo orgulho e pelo egoísmo, eu estou na contramão do meu processo evolutivo, eu estou na retaguarda, eu estou me segurando ainda. Mas quando eu começo a ser mais caridoso, mais humilde, mais indulgência, eu já estou começando a modificar, a transmutar, a transcender esse sentimento de orgulho e de egoísmo. Mas o Kardec vai dizer nesse estudo dele, nas obras póstumas, que o orgulho e o egoísmo, eles têm a sua gênese lá no nosso instinto de conservação. Olha que interessante isso, né? Então, viver o orgulho e o egoísmo é um momento passageiro da trajetória espiritual que nós estamos aí conquistando. Então, nós saímos de uma animalidade muito grosseira ainda, né? Onde o instinto de conservação prevalecia, tinha que se alimentar, tinha que sobreviver, tinha que reproduzir, tinha que ter segurança. Então, isso é o instinto de conservação, é se manter vivo, se alimentando, reproduzindo e tendo segurança. Mas o homem, com a sua inteligência mais desenvolvida, vai conseguindo dominar o ambiente, as coisas do ambiente, e vai então, segundo Kardec, exagerando no atendimento do seu instinto de conservação, de onde nascem as paixões, né? Então a gente sai hoje daqui, vai lá comer um hambúrguerzinho, uma pizzazinha, né, Murilo? Depois a gente já não vai mais para matar fome, a gente vai para saciar uma paixão, um desejo, né? A reprodução do mesmo jeito, né? O uso da sexualidade, a questão da conservação, né? A gente vai vendo assim da segurança, a gente vai então exagerando muitas vezes, e isso vai nos causando, vai nos criando hábitos que vão ao encontro de diversos vícios, né? De diversos vícios. Mas quando então nós temos consciência, vamos tomando consciência do espírito que somos neste corpo encarnado, nós vamos percebendo que até 8 horas, né? Que o instinto de conservação, ele está a serviço da manutenção corporal, mas o objetivo do espírito é outro, é evoluir, né? O fim não é a conservação é um meio para que o espírito evolua, tá? Mas como nós estamos ainda nesse processo evolutivo, que é lento, gradativo, nós muitas vezes, ou grande parte das vezes, quando temos nosso orgulho ferido, nós nos magoamos, né? Alguém que nos corta na rua, alguém que fala alguma coisa atravessada. Hoje eu estava numa reunião aqui à tarde, uma reunião longa aí, de um planejamento de uma atividade, e no final entramos num assunto lá que havia divergência, e eu confesso para vocês que eu me magoei um pouco com uma situação, né? Eu pensei, meu Deus do céu, vou fazer uma palestra sobre perdão e eu estou aqui magoado, mas estava aqui, né? Não tinha muito. Aí orei, pensei, meditei, trouxe. Quando eu entrei aqui no centro é que deu uma aliviada, assim, né? Aí já mandei mensagem para minha amiga, já meio que tentei resolver e tal, porque são coisas passageiras do dia a dia, né? Mas a gente é pego de surpresa, porque ninguém espera as situações que vão nos levar a esse tipo de sentimento, que é mágoa, que é rancor, né? Mas temos isso faz parte do fenômeno do nosso processo evolutivo, não dá para negar, né? E a palavra perdoar, misericórdia, vem, né? A gente pode traduzir como perdão também. Ela vem da ideia de perdonare, né? Que é doar-se por inteiro, entregar-se por inteiro, ou também livrar alguém de uma situação em que a gente considera que ela foi culpada. Então, por exemplo, essa minha amiga no caso falou uma coisa, me disse uma coisa de um jeito que me fez mal, ou seja, eu achei que ela não deveria ter falado daquele jeito, e aquilo me magoou, né? Mas eu tentei fazer um esforço íntimo para compreender de diversas maneiras que é o jeito dela, que foi o momento, que ela também tinha boa intenção. Então tudo isso facilitou com que eu tentasse desfazer, não está por completo ainda, tentasse desfazer esse sentimento que me gerou, né? Então é livrar alguém daquilo que nós atribuímos como culpa. Então eu senti que ela teve uma culpa no jeito de falar, mas eu estou, na minha percepção, não quer dizer que ela foi culpada, né? Vocês percebam isso, é na minha percepção, que ela está livre então daquela situação de culpa, né? De responsabilidade de ter me causado alguma coisa que não foi legal, tá? E aí, não sei se alguém aqui é da área das exatas, engenharia, matemática, alguém aqui? Não? Economia, o que tu faz? Eu sou desenvolvedor de software.
Ah, de software, mexe um pouquinho com lógica. Eu também já trabalhei com C++, lá, enfim, né? Então, a gente pode pensar numa espécie de um gráfico, né? Gráfico normal. Não, deixa eu chamar de o gráfico normal, aquele que vai e desce, né? Então vamos pensar o seguinte: no início do nosso processo evolutivo, ali mais quando nós somos selvagens e tal, a gente não perdoa, né? Não perdoa porque a gente não tem essa sensibilidade, essa empatia com o outro, né? Então a gente resolve naquele momento e pronto, né? É um animal, é o cachorro lá, né? Ele não precisa perdoar um outro cachorro. Ele mordeu a perna de alguém, ele vai lá e tem que perdoar. Não, ele é movido pelo instinto, ele faz aquilo como um reflexo de uma necessidade. Então a gente vai desenvolvendo inteligência e ainda, diante dessa questão do orgulho e do egoísmo, nós mantemos muito forte em nós a questão do instinto de conservação, das paixões e aí posteriormente, como eu falei, do orgulho e do egoísmo. Então a gente não admite que alguma coisa possa nos magoar, e quando isso acontece, nós não admitimos perdoar aquela pessoa. Não, ela fez uma coisa ruim, nunca mais fala com ela, ou não olho mais no rosto dela, aquilo que ela me fez está guardado aqui, né? Então, durante muito tempo nós também não perdoamos diante desse processo evolutivo, tanto que, como que as pessoas lá na antiguidade resolviam esses problemas de honra? Vocês lembram? Isso inclusive está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Amai os vossos inimigos. Como que eles resolviam isso? Através do duelo, né? Então teve um ponto de honra aqui, uma situação, ao invés de eu ter que perdoar o Guilherme, não, a gente vai duelar até um dos dois aqui morrer para resolver isso, porque o perdão não fazia parte, não era uma possibilidade em algum tipo de ofensa aqui. Mas aí a gente começa a ter empatia, porque o Murilo fez uma coisa para mim, mas eu começo a perceber que o Murilo também tem as dificuldades dele, também tem os momentos difíceis dele, então talvez não fosse tanto por maldade. E aí eu começo a sensibilizar um pouco o meu coração e percebo que muitas vezes eu também magoo o Guilherme, eu magoo outras pessoas, né? Então a gente começa a perdoar, até que a gente percebe que o perdão é um bom caminho para a saúde espiritual, para o zelo pessoal do ponto de vista espiritual. Então nós estamos aqui perdoando, a gente se magoa ainda, porque nós somos espíritos em evolução, a gente se magoa, mas já se incomoda com aquilo, já está querendo perdoar, já está querendo resolver aquilo de algum jeito, né? Está querendo resolver. Até que chega um ponto aí, padrão Chico Xavier, padrão Divaldo Franco, em que a gente começa a perdoar menos. Mas esse perdoar menos não é porque a gente não quer perdoar, é porque para haver o perdão tem que haver a mágoa. Só que a gente começa a ficar tão indulgente com o nosso irmão que a gente vai se magoando menos, e cada vez menos. Então alguém faz alguma coisa para a gente não se magoa. E aí eu vou rememorar quem já leu Paulo Estevão. Quem já leu Paulo Estevão? Poucas pessoas. Então, gente, vocês não podem desencarnar nessa existência em que nós estamos passando de provas e expiações para a regeneração sem ler Paulo e Estevão. É uma tarefa de casa, tá? Para essa encarnação. Então, eu vou contar um spoiler. Está lá na passagem de Paulo e Estevão, em que Paulo, então, está lá apedrejando o Estevão, né? E Abigail estava junto com Paulo, e Abigail falou: olha, mas é o meu irmão. Nunca que Paulo iria imaginar que aquele que era o pregador da Casa do Caminho, que estava ali criticando as leis, né, farisaicas, não mosaicas, farisaicas, era o irmão da sua grande amada, aquele que ele escolhera para ser a sua companheira ao longo de toda a vida. Então aquilo causa um conflito interno muito grande. Mas, naquele momento, ele paralisa, né, o apedrejamento. O Estevão, coitadinho, já estava todo ensanguentado, todo quebrado ali. Eles levam ele para uma câmara, e aí o Estevão está vivo ainda, né? Está encarnado ainda, e aí entram os dois, né? Paulo e Abigail, na câmara onde estava Estevão. E aí o que Estevão diz para Paulo? Ah, tu me bateu, então tu vai ver, vou te obsediar, né? Não vai casar. Não. Ele fala assim: Abigail, que bom que escolheste um homem justo, um homem da lei, para casar. Paulo, que bom que estás com a minha irmã, fico feliz. O cara tinha acabado de apedrejar ele. Então ele já está aqui, né? Tu vê, nem o apedrejamento mais magoa ele.
A gente está ali caminhando, a pessoa olha atravessado já está ali armado, já fica armado. Então isso mostra ainda essa nossa trajetória, né, Janete? Como é que a gente está caminhando nesse processo evolutivo aqui do perdão. Então, perdoar pouco pode ter dois sentidos: ou me magoou e não abro mão, muito orgulho, ou eu já estou me tornando uma pessoa mais indulgente, mais livre da necessidade de agradar uma sociedade, um mundo onde a gente precisa muitas vezes, né, ainda guerrear, ainda cancelar o outro, né? Então, essa é a história de Estevão. E esse é o gráfico, então, né, que a gente falou do perdão aqui. E aí lá no capítulo, eu vou trazer alguns temas que o capítulo nos traz, tá? O capítulo nos traz, capítulo 10º do Evangelho, sobre a questão do perdão. Então, a primeira coisa é que nós precisamos perdoar para que nós também sejamos perdoados. Como que nós vamos esperar que nós estejamos quites com a lei que nós infringimos, se nós não conseguimos nem perdoar aquilo que o nosso irmão fez para a gente? É uma incoerência, né? É uma incoerência. É que nem eu chegar lá e falar: olha, Guilherme, a tua grama está toda suja. Eu falei: mas, olha, a tua grama ali está pior que a minha. Como é que tu vai dizer que eu tenho que arrumar minha grama se tua grama está pior que a minha? Né? Então, para que a gente possa quitar com Deus ou com a lei aquilo que nós fizemos de equivocado, é algo natural que nós também venhamos a perdoar aqueles que porventura nos causaram algum tipo de constrangimento. E aí Pedro pergunta: mas Senhor, quantas vezes? 7 tá bom? Eu também, né? Guilherme fez 1 vez, 2, 7 vezes, Guilherme, mesma coisa, Guilherme. Aí o que Jesus fala? Não direi 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Porque na 70ª vez, eu já vou estar aqui, eu já me acostumei tanto com o Guilherme, já amo tanto o Guilherme, que eu já não vou estar mais nem me magoando por aquilo que o Guilherme faz reiteradamente, né? Aquilo já passa a não me magoar mais, ou seja, eu não preciso mais perdoar, né? E é importante que nós tenhamos essa consciência de que esta encarnação, ela foi planejada, ela faz parte de um ciclo maior. Não é só chegar lá: eu quero reencarnar, pronto, não, vem cá. Não funciona assim, né? Existem ciclos evolutivos em que nós vamos nos ajustando a esses ciclos, né? Porque é muito fácil cada um fazer o que quiser. Na sociedade não é assim, né? Não, quero ver a palestra hoje 7 horas. Não, eu achei aqui a porta está fechada ainda, não tem ninguém aqui. 8 horas, acabou a palestra. Então quer assistir a palestra? É 7h30. Então são ciclos evolutivos, certo? Então a gente precisa se adequar. E muitas vezes há todo um planejamento encarnatório para que nós reencontremos pessoas que no passado nós fizemos algum tipo de mal, ou nos fizeram algum mal, para que haja então a possibilidade da reconciliação. Vou dar uma dica: geralmente estão na família, tá? Geralmente estão na família: irmão, irmã, pai, mãe, filho, filha, avô, avó, tio, tia. Está por aí, galera, não está longe não está lá no Japão, não está, né? Está por aí. Então foi pensado, planejado, estudando. Então o Marco vai reencarnar lá em 1979, e aí vai nascer o filho dele lá em não sei quando, tudo planejado para isso, para que eles venham juntos e possam. Mas aí a gente esquece, e a gente não aproveita. Então Jesus vai falar, né? Reconcilia-te com o vosso adversário, ou com a pessoa que tu tem alguma situação negativa, enquanto estás a caminho com ele, enquanto estás encarnado com ele. Porque depois que desencarnou, meu querido, só Deus vai saber. Pode demorar aí 1 século, 2, 3, e aquilo continua te amarrando, te segurando ali, né? Aquela corrente está ali. Então aproveita. Mas eu tenho... mas já passou... Não, aproveita. Passou 5, 10... Aproveita. Né? Aproveita. Muitos casos de obsessão são por isso. Então eu tive um problema com o Guilherme, que a gente não resolveu aqui, foi o Guilherme, já não é tão bonzinho, desencarnou e vai continuar me perturbando aqui, né? E a gente vai ter que reencarnar de novo como filho, irmão, para poder resolver. Então, na verdade, esse é a gente falava lá no início do zelo pessoal, do zelo espiritual, a questão do perdão, da atenção para o outro, do cuidado para a relação com o outro, da indulgência para com o outro, que erra tanto como nós, porque nós erramos o tempo inteiro.
E Deus nos perdoa porque nos dá outras oportunidades. Quem somos nós para não perdoar o nosso irmão? Então este é o sacrifício que Deus espera da gente. Deus não quer que a gente sente aqui e faça 50, fale isso, fale aquilo. Deus quer que nós obremos de acordo com o que o Cristo falou, né? Obremos de acordo com o que o Cristo falou. Então Kardec, o que Jesus vai dizer, né? Se fores então fazer a tua oferta no templo, mas tens alguma coisa contra o teu irmão. Por que fazer a oferta? Porque era a forma de os judeus se justificarem com Deus, né? Então eu fiz alguma coisa para Magda. Mas eu vou lá e levo a minha oferenda no templo e pronto, está resolvido. Não. Jesus falou, não funciona. Não funciona assim. Como é que funciona? Vai atrás da Magda, troca uma ideia com ela, conversa com ela. Se ela te perdoar, né, tereis ganho a tua irmã, tereis ganho o teu irmão. Se não, fez a tua parte. Ninguém é dono do destino de ninguém. Cada um escolhe o seu destino. E Deus dá essa liberdade. A gente tem que cuidar do nosso destino. Tentei, não consegui, fiz a minha parte, né? E aí aquilo que nós falamos antes da trave do argueiro, né? Então eu estou olhando muito a grama do Guilherme, mas a minha grama aqui, muitas vezes está pior. Então quem sou eu para falar da grama do Guilherme, né? Quem falar? Mais do que isso, eu posso olhar e, Guilherme, queres uma ajuda aí, cara? Né? Aí de repente ele me ajuda lá, eu ajudo ele lá e ele me ajuda aqui também, né? Porque quem não tem a sua grama aí com alguns probleminhas, né, que está mais gasta, mais alta, enfim, a gente precisa, uns precisamos dos outros nesse processo, de forma que a gente não pode julgar, para que também nós não sejamos julgados, né? E aí, para finalizar, tem mais umas passagens ali do Evangelho, mas eu, em função do tempo, eu não vou deixar para a gente ler, né? Leiam em casa, capítulo 10 é curtinho, mas traz muitas informações interessantes. E um dos exemplos de perdão que nós temos, né, ele é narrado por Maria Dolores, tá? No livro Coração e Vida, Maria Dolores, Coração e Vida, que nos diz o seguinte, E Madalena fora ao túmulo querido, entre pedras de extremo desconforto, levava flores para o mestre morto, tinha o peito magoado e enternecido. O sol reaparecia resplandente, a névoa da manhã fundia-se no ar. Na dourada invasão das flamas do nascente, Maria, Madalena, estava ali unicamente, a fim de estar a sós, recolher-se e chorar. A desfazer-se em pranto, ela perguntava, por que, Senhor? Por que? Tanta saudade e tanta dor, toda a felicidade que eu sentia jaz aqui, sepultada, transformou-se minha vida em sombra, e nada, no ermo deste pouso derradeiro. Nisto, ela viu alguém. Seria um jardineiro, um zelador daquele campo santo, mas tomada de espanto, viu-se à frente do mestre Nazareno, o excelso benfeitor ressuscitado, a envolver-lhe de paz o coração cansado. Ela gritou, Senhor! Ele disse, Maria. Ela era a expressão da perfeita alegria, ele do perfeito amor. Madalena ajoelhou-se e quis beijar-lhe os pés. Maria, não, por quem és? Explicou-se, não me toques porquanto não te esperava aqui nesse recanto, e ainda não fui ao Pai revestir-me de luz. Maria, surpreendida, indagou em seguida, Senhor, onde estiveste? Em que jardim celeste encontraste o descanso necessário, que vem de Deus nos dons da paz completa? Perdoa-me, Senhor, a pergunta indiscreta, dói-me, porém, pensar na angústia do Calvário, da cruz. Revolto-me, padeço, mas não venço a mágoa, olha, a Maria magoada, né? Não venço a mágoa de lembrar-se do imenso sacrifício. Mas Jesus respondeu, não, Maria, não fui ainda ao alto, nem me elevei sequer um palmo à luz do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um salto. Ao invés de subir aos altos resplendores, desci. Mas desci muito
aos reinos inferiores, despertando no túmulo, Jesus, escutei os gritos de aflição de alguém que muito amei, e que muito amo ainda, embora visse além a luz sempre mais linda, sentia nesse alguém um amado companheiro, em crise de tristeza e de loucura. Fui à sombra abismal para a grande procura, e ao reencontrá-lo, amargurado e louco, a ponto de não mais me conhecer, demorei-me a afagá-lo, e pouco a pouco consegui que ele pudesse, enfim, adormecer. Senhor, interrogou Maria, quem é o amigo que te fez descer antes de procurar a luz do Pai? Mas Jesus replicou em voz clara e serena: Maria, um amigo não esquece a dor de outro amigo que cai. Antes de me altear a celeste alegria, ao sol do mesmo amor a Deus em que te levas, vali-me após a cruz das grandes horas mudas e desci as trevas a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Então vocês, olha, mais uma história que nos conta, né? Esse amor de Jesus, que já não perdoa mais porque não se magoa mais. Mesmo após o Calvário, mesmo após ter sido, entre aspas, traído, ainda que fosse na ingenuidade de Judas, ele escolhe o momento após o Calvário para justamente ajudar aquele que teoricamente tinha sido o seu traidor. Então que nós possamos exercitar em nós essa boa vontade, esse interesse em nos melhorarmos, buscando perdoar em cada oportunidade que a gente tiver. Obrigado pela atenção, desculpa passar um pouquinho a hora e até um outro momento.